Verônica Espósito teve uma experiência de quase morte em julho de 2015. Não tinha tempo para nada, e estava com muito trabalho acumulado no escritório. Então, a situação era essa, e tinha 1 milhão de planos e muito trabalho. Tinha ótima saúde. Estava no sábado em casa, e precisava comprar comida pois a geladeira estava vazia, e pensava em ir ao supermercado. Então, desistiu de ir ao mercado, e pediu comida por pronta entrega. Foi dormir no sábado, com excelente sensação de sua saúde. Acordou na madrugada de domingo se sentindo muito mal, sentia fortes dores estomacais, tinha dificuldades de levantar da cama, foi se arrastando ao banheiro e vomitou bastante. Ingeriu medicamentos para o estômago e analgésicos. A dor diminuiu um pouco, mas ainda era forte. Passou parte da noite dormindo e acordando. Ela se preocupava que a dor não a impedisse de ir trabalhar na segunda-feira, pois tinha muitos projetos e muito trabalho acumulado. A responsabilidade era muito grande e não podia cogitar em ficar doente. Amanheceu com uma dor selvagem no domingo. Telefonou chamando uma ambulância. Pensou que seria resolvido no domingo mesmo, e poderia trabalhar na segunda-feira. Foi examinada por muitos médicos, e ninguém sabia o que ela tinha. Foi para vários setores hospitalares, demorou bastante em ser atendida, pelo médico do sistema gástrico e intestinal e pela ginecologista. O hospital estava cheio de pacientes na espera. Fez um exame e verificou-se um grande acúmulo de líquidos no abdômen. Provavelmente seria sangue. Os médicos suspeitaram de algum problema ginecológico ou gastrointestinal. Verônica foi levada para a ala cirúrgica para se preparar. O cirurgião verificaria tudo por dentro da cavidade abdominal. Ela tomou um banho com a ajuda de uma enfermeira. Estava fraca, por ter uma grande quantidade de líquido na cavidade abdominal, verificada na tomografia computadorizada e sendo provavelmente sangue, teria de ser operada imediatamente. Enquanto se preparava para a cirurgia, teve uma sensação de contagem regressiva, como se algo fosse ocorrer. Ela estava com febre alta. Assinou um termo de responsabilidade para autorizar a cirurgia, que era de risco. Era uma permissão especial. Os médicos não comunicaram a nenhum parente dela, e ela achou isso estranho. O início da cirurgia estava demorando muito, então, ela pegou na mão de um dos médicos. E disse que estava com a sensação que ia morrer, porque estava sentindo uma dor absurda. Disse para eles agilizarem e iniciarem a cirurgia. Às 22 horas iniciou a operação. Os doutores acharam que podia haver algo errado com o estômago ou ovário. E ela também teve de autorizar e assinar uma possível extração do ovário, que neste caso, a deixaria estéril. Foi anestesiada e perdeu a consciência corporal. A cirurgia terminou. O cirurgião encontrou um sangramento do intestino e costurou o local. Retirou o sangue da região abdominal. E terminou a cirurgia. Ela acordou e voltou a sentir dores terríveis no abdômen e garganta. Havia um tubo na garganta dela, que era um procedimento normal. Quando eles tiraram o tubo, ela não conseguia respirar, por algum motivo, e se sufocou até desmaiar. Ficou roxa. E teve uma forte convulsão. Então, ela se viu flutuando a 2 metros sobre seu corpo, com os médicos nervosos e agitados mexendo em seu organismo. Gritavam que o coração tinha parado, e não tinha pressão arterial. Davam ordens às enfermeiras para buscarem medicações intravenosas e instrumentos. Ela grita do alto para eles lhe darem uma máscara de oxigênio, mas ninguém a escuta. Então, ela se dá conta que está fora de seu corpo, e não pode interagir com os médicos. Ela sentiu uma forte vontade de se virar e olhar para outro lado, e ao fazer isso, de repente, é sugada e se vê em um local escuro, como se estivesse dentro de um cano ou túnel enorme. Era absolutamente escuro e silencioso. Não tinha água na passagem, mas ela se sentia como se estivesse nadando no túnel, e fluindo dentro da estrutura. Se sentia se movimentando dentro dele com um movimento para a frente. Verônica estava tentando sair dessa escuridão. Vê uma luz esbranquiçada a uma distância que parece muito grande. Sente uma sensação muito forte de estar retornando para casa. E tem algo semelhante a um instinto de que tem de chegar na luz. Se esforça incessantemente para se aproximar daquela luminosidade. Sentiu como se sua realidade como pessoa no planeta Terra fosse algo muito doloroso, sem sentido e desagradável. E não queria retornar. E sentia profundamente que tinha de conseguir chegar na luz, para retornar à sua origem verdadeira e ter alívio. Sua consciência funcionava com uma rapidez incrível. Verônica tinha ideias muito claras, e pensou que sua vida na Terra era uma existência sofredora, pois tinha um corpo limitado, e sempre preocupada com trabalho e sem tempo. Correndo para cumprir prazos e metas no escritório, ela olhava para a luz como se a conhecesse desde sempre, e sentiu que ali não tinha lutas nem sofrimento. Nada era preciso para estar em paz e acolhido se vivesse na claridade. Essa foi sua certeza intuitiva. Era como uma criança estar correndo para sua mãe.
Na luz não fazia sentido se lutar pela sobrevivência, pois não se precisava buscar nada lá para ser totalmente feliz. Percebia tudo intuitivamente. Verônica estava cada vez mais próxima da luz. Se sentia apreensiva de não conseguir chegar lá, e tinha muita ânsia de não querer perder tempo, como se tivesse de chegar o mais rápido possível. Verônica lembrava e via de forma secundária, em um canto de sua consciência, os médicos tentando salvar ela, e se preocupava de ter de voltar para sua vida física. São pensamentos muito estranhos para quem não esteve na presença da luz, por terem um instinto animal de sobrevivência, e de continuar vivendo no planeta. Pois não conhece a morte, e acha que a morte é algo terrível, mas para quem está lá, não tem lógica estar aqui no mundo físico. Voltar a viver no mundo é um castigo. Ela então, escuta uma voz masculina poderosa que lhe diz: "Para onde você está indo?" Ela diz: "Para a minha casa. Esse é meu verdadeiro e único lugar." E a voz diz: "Você vai voltar." Ela não aceitou e continuou tentando se aproximar da luz. A atração pela luz era absurda. Não tinha nenhuma possibilidade de desistir. Usou toda a sua energia para chegar lá. Ela sentiu que estava em uma fronteira entre a vida e a morte, tentando passar para outra vida, abandonando sem pensar sua vida na Terra. O que mais desejava era que seu corpo físico morresse. Conseguia enxergar em um canto de sua consciência a sua situação no hospital, onde os médicos trabalhavam para salvar ela. Ela sentiu que seria verdadeiramente feliz se estivesse na luz. A voz disse novamente para ela retornar. E ela não queria retornar para aquela vida limitada, de ser uma pessoa em um mundo de luta e sofrimentos. Algo aconteceu que começaram a vir memórias de seus familiares, e pela primeira vez, em toda a sua vida, ela pensou somente em si, e não se preocupou no sofrimento de seus parentes, caso ela falecesse. Era como se o amor por um parente não pudesse superar o amor pela luz. Não significavam mais nada diante do poder acolhedor da vibração luminosa. Verônica tinha se tornado uma natureza diferente, ao abandonar seu corpo sem vida. Só pensava como estaria realmente completa e realizada, estando naquela energia brilhante. Sua vida teve tantos mal-entendidos nessa vivência terrena, tudo lá parecia tão sofrido. Ela diz que: "Eu não preciso mais daquele mundo que eu suportava viver. A felicidade realmente existe, e não pode ser encontrada no mundo. Por isso, não quero voltar." A voz disse mais uma vez para ela voltar. A luz já estava bem próxima dela. Verônica começou a sentir uma carga moral, um peso a puxando para baixo. Ela se sentiu magoada mentalmente de não conseguir entrar na luz. Era um desejo irresistível, e ela foi proibida de se tornar parte da energia luminosa, sem saber o motivo. Não tinha explicação do porquê. A voz era firme e imperiosa. Era como se a voz estivesse impedindo que ela se realizasse. A materialidade era um estado de dor constante, de carência e incompletude. Poucas vezes teve alguma migalha de felicidade durante sua vida. Sentiu uma profunda tristeza de não poder ir para seu verdadeiro lar na luz. Se sentiu mais densa e sendo sugada. Se percebeu incorporando no seu corpo de forma muito brusca. Abriu os olhos e tinha uma máscara de oxigênio. Ela inalou profundamente. E começou a sentir as dores do corpo. Os médicos tinham dado choques no tórax para reativar o coração dela. Depois de um tempo de recuperação, usando analgésicos, a operação foi feita com outro anestésico, pois era de urgência. Então, os doutores cometeram um erro cirúrgico durante a operação de 4 horas. Ela tinha uma apendicite, que se escondia sob a cavidade abdominal, junto com uma hemorragia intestinal. Durante a cirurgia, 2 equipes médicas especializadas olharam a parte gástrica e intestinal, e outra parte ginecológica. 3 horas da manhã estava tudo terminado. Passou 3 semanas para se recuperar da primeira cirurgia. E depois de 1 mês e meio, foi ao hospital para corrigir um erro médico com outra cirurgia. A recuperação total levou 6 meses. Ela reclamou que os médicos não conseguiam parar de cometer erros sucessivos. Verônica passou 9 meses tremendamente inconformada, por ter de retornar à vida em seu corpo físico. Então, só lhe restou se conformar plenamente. E aceitou que tem obrigação de viver essa vida corpórea de desafios, pois deve ter algum motivo maior que ela não compreende. Essa foi a experiência de Verônica. Se gostou do vídeo, e quiser se inscrever, eu agradeço. Se quiser dar um gostei, seria muito gentil. Obrigado.